no Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 24 ao versículo 34. Marcos, capítulo 5, versículo 24. Estarei a ler aqui na minha versão. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia: se tão somente tocar em seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Pai, poderoso Deus, obrigado por esta palavra. Venha, Senhor, falar conosco, haja sabedoria, Pai, discernimento e entendimento da Tua palavra. Que a Tua palavra seja, Pai, luz e lâmpada para os nossos pés. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Amém. Amém, igreja? Amém. A Bíblia nos fala desta mulher, a famosa mulher do fluxo de sangue. Esta mulher aparece numa grande multidão. Se formos a ver, nesta passagem é só desta mulher que a Bíblia nos fala. Numa grande multidão aparece uma mulher. Por que esta mulher? Por que aquela mulher? Quem era aquela mulher? Não se sabe nem o nome dela. Mas o ato dela, pela fé que ela teve até hoje, nós ouvimos falar da mulher do fluxo de sangue. Mesmo sem ter conhecido, mesmo sem se falar o nome dela, a descendência, a etnia, a raça, sabe-se lá o que mais. Nós ouvimos hoje falar desta mulher, porque ela destacou-se numa multidão. A Bíblia diz que Jesus estava a caminho da casa do Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Então aquela mulher, sabendo que Jesus estava a passar dali, e sabendo de tudo que Jesus já havia feito, aquela mulher disse: não, hoje essa doença vai passar. 12 anos aquela mulher esperou para receber a cura dela. Foram 12 anos que aquela mulher esperou. 12 anos no sofrimento. 12 anos a gastar o seu dinheiro. Tudo pela cura dela. Mas em um momento, pelo seu ato de fé, ela foi curada. A Bíblia nos diz que Jairo foi ter com Jesus e pediu a ele, suplicou a ele para que fosse com ele à sua casa, para orar pela sua filha que estava doente. Mas aquela mulher teve uma atitude diferente de Jairo. Aquela mulher não trocou nem sequer uma palavra com Jesus. Aquela mulher não precisou falar com Jesus. Aquela mulher não precisou convidar Jesus à casa dela. Aquela mulher nem sequer viu a Jesus. Ela só soube que ela estava a passar. E sabendo de todas as coisas que Jesus já havia feito, ela disse: é hoje que essa doença tem fim. É hoje que a minha vida será transformada. É hoje que eu não sairei daqui a mesma pessoa. E você precisa tomar essa decisão. Hoje, essa manhã, você precisa tomar essa decisão. Decida que é hoje que Jesus entra na tua vida. Você não precisa ver a Ele, não precisa receber Ele na tua casa. Você somente tem que aceitar Ele sendo o Senhor, o suficiente, o único Salvador da tua vida. E foi essa decisão que aquela mulher tomou. A Bíblia diz que havia uma grande multidão que seguia e apertava Jesus. Diga para você que está do teu lado: não aperte Jesus.
Jesus. Amém. Aquela multidão seguia e apertava. Quando falamos da multidão, era muita gente. Não se sabe o número exato de homens, mulheres ou crianças. Não se sabe quais eram os problemas que aquelas pessoas carregavam. Mas aquelas pessoas seguiam Jesus. Algumas daquelas pessoas, acredito eu, que nem sequer sabiam quem era Jesus. Para onde ia Jesus? O que ia Jesus lá fazer? Mas porque sabiam que passava alguém e viram muitos a seguir, eles também seguiram. Mesmo sabendo qual era o destino dele, eles seguiram. Mesmo sem saber quem ele era, eles o seguiram. Hoje em dia temos pessoas que fazem parte desta multidão. Pessoas que são a favor do vento. Ouvem que a igreja X apareceu um homem de Deus, tem poder, correm e vão para lá. Olha, vem que lá tem uma coisa X, correm e vêm para lá. Essa multidão são essas pessoas que seguem pessoas mesmo sem saber por que estão a seguir. São essas pessoas que seguem caminhos mesmo sem saber por que estão a seguir tais caminhos. Você precisa sair desta multidão. Tenha destaque, como aquela mulher ganhou destaque. Seja destacado, seja diferente da multidão. Faz parte da multidão aquele jovem que diz: ah não, ainda não é tempo de adorar a Deus, ainda não é tempo de servir. Eu ainda sou jovem, quero viver, quero curtir. Eu só vou me converter talvez com uns 30, 40 anos. Não, faz parte da multidão. Aquela pessoa que segue outras pessoas, mesmo sem saber os motivos. Faz parte da multidão. Aquela pessoa que dá ouvidos a outras pessoas, mesmo sem saber por quê e para quê. Saia da multidão. Nesta manhã, saia da multidão. Tenha destaque. Seja destacado, assim como aquela mulher foi destacada. Se aquela mulher não tivesse a fé que ela teve, nós não veremos de conhecer aquela mulher. Nós não veremos de saber essa história. Nós não veremos de ouvir dizer que houve uma mulher do fluxo de sangue. Jesus, quando entra num sítio, é para transformar. Jesus, quando entra num lugar, é para edificar. Mesmo a cruz, antes de Jesus ser crucificado, já havia a cruz. Os criminosos na altura eram crucificados, os maiores criminosos eram crucificados. Mas nós só tivemos conhecimento da cruz depois de Jesus ter sido pregado na cruz. Aquela mulher não era conhecida. Ela só foi conhecida depois do milagre que Jesus operou na vida dela. Quando você receber Jesus, você não será a mesma pessoa. Quando você receber Jesus, a sua vida será transformada. Da mesma forma que você passava por aquele problema e você tinha aquela doença, assim que ele entrar na sua vida, você será curada. Da mesma forma que foi com aquela mulher, assim que ele tocar em ti, você será transformada. Aliás, não foi Jesus que tocou naquela mulher, mas foi sim a mulher que tocou em Jesus. Na multidão, muitos queriam alguma coisa nele. Alguns queriam a cura, alguns queriam um milagre. Só apertavam Jesus, pisavam a ele, apertavam a ele. Mas aquela mulher disse: se este homem não tocar em mim, eu irei tocar nele. Aquela mulher não precisou ser tocada por Jesus. Ela disse: se ele não toca em mim, eu irei tocar nele. Se ele não olhar para mim, eu irei fazer com que ele olhe para mim. E depois daquela mulher ter tocado nele, Jesus pergunta: quem tocou em mim? Quem tocou em mim? Jesus não pergunta quem foi que me pisou. A Bíblia diz que a multidão seguia e apertava Jesus. Jesus pergunta quem tocou em mim, não quem me pisou, não quem esparou em mim, não quem sujou ou rasgou o meu vestido, mas quem tocou em mim. Em que sentido este tocar? Eu acredito que não é no físico, não, mas sim no espírito. Quando Jesus diz quem tocou em mim, é porque Jesus sentiu que alguém tocou e tirou algo dele. Jesus sentiu que alguém tirou alguma coisa de mim. Ele fica curioso, quer saber quem foi que tocou nele. Toque em Jesus esta manhã. Desperte a atenção de Jesus esta manhã. Desperte a atenção de Jesus esta manhã. Muitas das vezes nós esperamos ser tocados para crer que tal coisa irá acontecer.
Muitas vezes nós esperamos ser profetizados para crer que tal coisa vai acontecer. O nosso bispo muitas vezes nos diz: se você não for profetizado, venha a mim e conte o que te aflige. Iremos orar por ti. Em outras palavras, ele está tentando dizer: não espera ser profetizado, profetize você com a tua fé. Não espere que eu te fale algo que você já sabe que você tem. Venha você com a tua fé, você terá o seu milagre. Esses homens de Deus nos ensinam muita coisa. Eu dou graças a Deus por ter eles em nossas vidas e que Deus continue a usar eles para a honra e glória do seu santo nome. Aquela mulher tocou em Jesus, não esperou ser tocada por ele. Você também precisa ser transformado. Você também precisa tocar em Jesus. Não espere que o homem de Deus venha te tocar. Um alimento custa misiwa para o corpo a mais valor mas tem entrega quanto não era. Muitos só esperam um banho ou sei lá o que para acreditar que realmente a coisa vai acontecer. Não. Não é o homem que faz acontecer, mas sim Deus. Não é a mão do homem que dá cura. Não é a mão do homem que faz milagre. Não é a mão do homem que dá prosperidade, mas sim a mão de Deus. Acima de todo homem, acima de todas as coisas, existe Deus. Creia em Deus. Toque nele com sua fé. Toque nele com sua fé. Assim como foi aquela mulher, toque no Senhor Jesus. Muitas pessoas que estavam naquela multidão só seguiam a multidão. Muitos de nós também seguimos mesmo sem saber porquê. E às vezes nos fazem seguir mesmo sem saber porquê. Porque nós damos ouvidos a pessoas. Nós damos ouvidos a coisas que não têm relevância. Esquecemos daquele que está acima de todas as coisas. Esquecemos daquele que está acima de tudo. Esquecemos daquele que nos dá vida, vida em abundância. Nesta manhã, vou pedir à igreja que se coloque de pé. Vamos fazer uma breve oração.